Olá, astronautas do AlumiCast, estamos de volta, terceira temporada, e hoje a gente está aqui com mais um convidado, praticamente uma celebridade, né? Vocês vão descobrir a história dele, um profissional multifacetado. Quem vai fazer as honras da casa aqui para apresentar, meu amigo Alex. É isso aí, tudo bom, pessoal? Bem-vindos novamente a mais esse programa aqui do AlumiCast. E hoje nós vamos conversar aqui com um cara que, vocês viram aí bater uma claquete no começo, é um cara da televisão, né, para ele ficar à vontade aqui, para ele se sentir em casa. É um cara que está na televisão hoje, que é professor também, tem várias outras tarefas aí, desenvolve várias outras atividades no dia a dia, que é o Miltim. Tudo bom, Miltim? Prazer te ter aqui com a gente, viu? Prazer, é um prazer estar aqui no AlumiCast, poder contar um pouquinho da minha história, bater papo, conversar comigo. Então, vamos conversar muito, contar um pouco de história e vai ser um prazer aqui dividir essa noite com vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. E já para começar, todo mundo te chama de Miltim? Miltim. Meu pai é Milton, né? E ninguém foi no Milton Júnior. Né? A vida toda você foi Miltim, nunca foi Juninho. Essa semana, um patrocinador meu falou, Miltim não é nome de artista, você precisa mudar. Eu falei, mas ninguém... Como não é? Ninguém me conhece Miltim de outra forma. Não é comercial. Aí ele falou, não, vamos achar um sobrenome para esse Miltim. Eu falei, vamos pensar. Mas é Miltim, a vida inteira, na escola, em todos os trabalhos que eu fiz, Miltim desde pequeno. Miltim, e aí vamos lá. A gente sabe que você é um profissional que já transitou por várias áreas, mas eu quero começar fazendo uma pergunta. Você é professor? Sou professor, formado em letras, português e inglês e em artes visuais. Fiz 2 faculdades, estou na quarta agora, né? Tô fazendo, na terceira. Estou fazendo jornalismo agora, né? E tá atuante, continua lecionando? Sim, eu dou aula, eu sou concursado do Estado, também trabalho com correção de concursos, vestibulares, trabalhei em cursinho muito tempo, né? Aí, quando mudei para Uberlândia, há quase um ano atrás, aí eu deixei um pouco as atividades de professor, mas hoje ainda dou aula para os meus pequenininhos. Você todo dia de manhã. Onde antes? Ano passado eu estava morando no Prata, morei 3 anos na cidade do Prata, aqui perto, mas já rodei muito, morei em Goiânia, Rio de Janeiro. Você não é do Prata? Não, sou goiano. Sou de Iporá, uma cidade que está mais perto do Mato Grosso do que de Goiânia. Nasci lá, uma cidadezinha bem pequenininha, de 20 e poucos mil habitantes. Meus pais moram lá ainda, até o final do ano, depois vêm para cá. E morei em Goiânia, né? Saí para fazer faculdade, depois mudei para o Rio de Janeiro para trabalho, depois mudei para o Prata. E agora, Uberlândia, quase um ano. Mês que vem, outubro, faz um ano que eu tô aqui. E eu perguntei se ele era do Prata, porque uma cliente nossa, que também é do Prata, a Aline, da Viúva Chique, falou que conhecia o Miltim, porque ela também é de lá. E aí, que bacana, né? E como tem sido o desafio de lecionar atualmente? Nossa, eu falo assim... Com tecnologia, menino no celular... Mudou muito, né? Eu peguei a pandemia, assim, então eu tive que dar aula online, né? Graças a Deus eu já tinha uma desenvoltura com tecnologia, então eu já tinha facilidade com câmera, com utilizar esses aplicativos, né, para dar aula, mas assim, minha classe, muitos professores sofreram muito, né? Mas você tinha habilidade, e os alunos também? Então, como eu sou professor de escola pública, eu lido com uma realidade, assim, bem chocante, assim, de aluno que não tem um celular, que não tem internet, né? Algo que a gente tem acesso tão fácil, mas que muitos não tinham. Então, a gente teve essa dificuldade muito grande, né? E hoje, nesse retorno, não tem como você abandonar o que foi inserido. Então, hoje, as nossas aulas, a gente acaba tendo que entrar no universo tecnológico, eu acho que isso é ótimo, né? E a garotada mexe em celular hoje em dia na sala, tá conectada no que tá passando na TV? Eu tive algumas experiências, assim, com o ensino médio, é difícil você reter a atenção dos alunos, porque eles estão maiores, né, com o celular o tempo inteiro. Agora, os mais novinhos, eles são disciplinados, eles pegam somente quando você solicita para algo. Né? Eu gosto de utilizar muito também a sala de informática, então fazer algumas aulas diferenciais, né? E jogos, e aí os menores, eles sabem seguir mais as regras, assim, eles não tentam seguir fora de horário, não, e tá sendo maravilhoso, eu gosto, né, então... Eu acredito que a galera mais jovem, adolescente para cima, também tem aquela questão da rede social, já está nessa fase, né? É mais complicado você reter, assim, mas eu não vejo como um obstáculo, não. Eu tento pegar e trazer para minha realidade, né? Eu dou aula de redação, por exemplo,
desde os pequenininhos eu estava explicando que era um chat GPT esses dias. Ah, isso que eu ia te perguntar, como que influencia? Porque, assim, tem muita gente que tá, nossa, o chat GPT, agora ninguém vai fazer mais nada. Então, acho que ao invés de você fingir que não existe uma situação que eu não vejo como problema, eu trouxe, apresentei o que era, problematizei com eles o que tem de bom, o que tem de ruim, fiz eles produzirem redação, se eles estiverem assistindo eles vão até comentar, fiz eles produzirem para a gente chegar num ponto, o que é bom, o que a gente pode tirar bom, o que é ruim. Tem professor que prefere não tocar no assunto, vai que eles não sabem, então não vamos falar. Eu prefiro falar, vamos pensar sobre isso aqui. Então eu tento trazer muito isso, né? Eu sempre trago coisas da realidade deles, né? TikToker, para a gente fazer uma análise de comunicação oral, de gírias, né? Falar sobre diversidade linguística, eu uso redes sociais, então eu tento entrar no universo que eles estão inseridos, né? E eu também, porque eu acho que isso torna mais prazeroso, né? Até os temas de redação, de vestibular, Sim. né? Desses testes para ingresso na faculdade, eles cobram esses temas do cotidiano, né? A UFA agora foi metaverso, né? Então, o tema. Então, se a pessoa não sabe o que não consegue fazer um processo de seleção para ingressar, né? Milton, mas você acredita que na pandemia, porque todo mundo foi empurrado, o EAD já existia, não era novidade, mas todo mundo foi empurrado para o EAD. E às vezes sem preparo, sem estrutura. Sim. Você acredita que na pandemia houve um retrocesso? Demais. Eu acho que ainda há uma lacuna muito grande que vai levar um tempo para a gente suprimir isso que foi perdido. Porque eu acredito muito na aprendizagem. Não é qualquer pessoa que pode ser aluno de AD. Precisa ter um perfil, né? Eu acho que tem um perfil muito específico, e eu não falo só de criança, para adulto também. Sim. Tem gente que não consegue compreender por uma plataforma. Então, assim, eu acho que ainda vai uns 2, 3 anos para a gente reverter um pouco essa situação, principalmente educação primária, os anos iniciais, assim, alfabetização, né? Hoje, por exemplo, eu chego com um aluno do 6º ano que não sabe ler e escrever. Mas, assim, ao seu ver, Milton, por exemplo, existem hoje realmente pessoas que não se adaptam ao aula à distância. Eu sou uma pessoa que gosto muito, sempre gostei. Se falar assim, senta num banco de faculdade aqui e fica das 7 até as 10 da noite aqui sentado, eu não dou conta de jeito nenhum, já nem quero. Mas se falar assim, não, vou fazer uma pós aqui, você vai fazer a distância no seu tempo, beleza, eu faço. Você encontrou vantagens no formato? Eu encontro vantagens, eu sou esse perfil que gosta. Mas tem amigos mesmo, inclusive, que falam, não gosto de jeito nenhum, não gostaria. Mas essa nova geração, o que você sente deles? Eu tô te perguntando porque eu acho legal isso. E as crianças, talvez, por já terem nascido inseridas aqui nesse meio digital, diferente da nossa geração ali, que quando era criança a gente não tinha tudo isso, né? Como que você vê a adaptação delas para essa educação à distância? É uma visão muito particular, mas o que eu percebo? O ser humano ele é muito singular, então assim, eu percebo que muitas crianças, o ambiente acolhedor, porque são vários aspectos que interferem na nossa aprendizagem, né? Até nós adultos. Se eu tiver cheio de boleto, com conta para pagar, não adianta eu sentar em frente ao computador que eu não vou conseguir assimilar aquilo. Então a criança é da mesma forma. E eu acredito que para a grande maioria, isso agora eu vou falar assim, que é o que eu tenho percebido, para a grande maioria o presencial ele não é substituível, assim, para uma grande maioria. Principalmente para as classes que eu trabalho hoje, que é C, D, que vem de uma estrutura familiar muito problemática, que vem com diversas coisas e ali na escola acaba sendo um fator muito positivo. Em coisas básicas para ela se dispor a aprender. Assim, inclusive alimentação. Isso que eu ia falar. Assim, eu já escutei de aluno falar, professor, a coisa que eu mais gosto na escola é quando tem arroz no lanche. Então, assim, é chocante isso. Sim. Porque arroz é uma coisa que é tão banal, assim, para a maioria e assim, para um aluno, uma criança, não é? Tipo assim, é uma criança falar que a melhor coisa é o arroz, aí você fica, nossa, o mundo é muito desigual e, assim, a escola, ela tem uma função além do conteúdo, né? Muito além do conteúdo. Uma função social mesmo, sabe? Cultural, sabe? Igual eu levei meus alunos no teatro semestre passado, muitos nunca tinham visto uma peça profissional e assim, foi um sonho, eles ficaram deslumbrados, assim. Então, eu falo que a escola não só no sentido de conteúdo, mas na formação como cidadão mesmo, como ser humano, eu acho que isso, o EAD, assim, ainda
Ainda precisa caminhar um pouco mais, né? Assim, eu tô falando específico dessa classe que eu tô lidando, sabe? Então, assim, eu acho que ainda é uma realidade que faz parte, mas não, ela sozinha ainda é algo muito distante. Ainda é um divisor de classes sociais. Ali, nossa, né? eu teve uma época da minha vida, 2018, que eu dava aula em Goiás, numa escola de bairro totalmente marginalizada, assim, eu tinha alunos com tornozeleira. E dava aula num colégio particular, no centro da cidade, que era o mais caro da cidade, assim, no mesmo dia. Em um horário eu dava aula numa escola e no outro da outra. E aquilo mexeu muito com o meu psicológico, assim, de conviver numa realidade onde um aluno chorava e falava, professor, me ensina a fazer redação porque eu preciso passar no vestibular, porque eu quero ter uma profissão, eu não quero ter uma indústria lá na cidade, eu não quero trabalhar lá, porque todo mundo trabalha lá e eu quero ser alguém. E ele chorava me pedindo isso, porque ele queria aprender. E ele sabia que era muito desigual e realmente era. E eu chegava na outra escola assim que o menino mordia um salgado e falava, tá com gosto ruim. Jogava a meritocracia, né, que a gente escuta falar, porque todo mundo consegue por mérito, não é bem assim, né? Quando a gente porque conhece, os degraus são mais baixos. A gente não tá saindo do mesmo ponto de partida, né? Exato. É a favor de cotas? Sou. Eu não era, mas depois que eu virei professor, eu sou. Que bacana. Porque quando eu virei professor, que eu fui trabalhar nas duas realidades, eu entendi que não... É um abismo muito Nem grande. todo mundo tem as mesmas oportunidades. Eu tinha aluno, por exemplo, que era padeiro. Ele trabalhava a madrugada inteira e 7 horas da manhã ele estava lá estudando. E eu tinha outro que passava o dia inteirinho na escola, fazia cursinho à noite, eles não estão competindo em igualdade. Não, né? E assim, aí você fala pra mim, mas e a racial? Nessa escola particular que eu dava aula, de todas as salas que eu tinha um aluno negro. E assim, por quê que não tem mais? É coincidência? Eu não acredito que é coincidência. São Nessa escola particular tinha só um... São uma oportunidade. E aí eu falei, isso precisa ser equilibrado, sabe? Eu acho que as cotas, elas minimizam, né? Não é a solução ainda, mas ela minimiza, sabe? Eu sou um defensor da educação pública, eu vim de escola pública, eu estudei em faculdade pública, eu fui bolsista, então assim, tinha que fazer faculdade, eu tinha que estudar, fazer artigo, ganhar um dinheirinho para ter ali. Hoje dou aula em escola pública e sou muito defensora. Todo mundo fala, nossa... Toda semana eu escuto isso. Até quando você vai ficar dando aula? Porque financeiramente a gente sabe o salário de professor, né, gente? E eu sei que o Milton está falando porque eu também fui professor. Abandonei em 2018. E assim, mas eu falo que eu não abandono porque me preenche uma lacuna, assim, algo que eu preciso. Você faz por amor mesmo a profissão. Assim, é algo que em outro não lugar... É só financeiro. Não é só né? financeiro. Porque tem o trabalhar em casa, muitas coisas que a gente acaba tendo que fazer. Muita coisa. Corrigir prova, lançar no sistema, enfim. E é tipo assim, por exemplo, hoje eu trabalho com outras coisas, né? Essa semana eu divulgando pastelaria do Geraldo, né? E um aluno meu falou, nossa, meu sonho é comer um pastel daquele. Tipo, algo tão banal que toda terça eu tô comendo. Eu falei, não, meu filho, amanhã vamos resolver isso. Porque assim, às vezes a gente fica tão preso na nossa bolha, eu acho que a escola, ela me permite manter o pé no chão, assim, sabe? Tipo, nas raízes. De onde eu vim, da minha história e de muita gente que também tem isso, sabe? Você convive só naquele meio ali que você acha... Eu te perguntei que todo mundo hoje em dia está no meio digital. Não é todo mundo. Não, você já me esclareceu. Não, é uma grande parcela que não está. Volta à realidade, que eu sei disso, só que a gente... É uma grande parcela. E eu falo, não tem acesso. E eu falo assim, como é nosso dia a dia. Tô trabalhando na TV, sabe? E às vezes eu chego lá na TV, eu olho tudo, ou às vezes lá no programa mesmo, né? Entrevistando talvez alguém muito conhecido assim. E aí eu chego lá na escola e eu percebo que o meu papel ali, além de ensinar... quando o aluno fala, nossa, o meu professor está na TV, então eu posso também. Um aluno meu falou, esses dias, um aluno meu do 6º ano, ele falou, se o meu professor tem um programa na TV, por que eu não posso ser jogador de futebol? É verdade, por que você não pode? Né? Então eu vejo que inspira eles também, sabe? Tipo, eu continuar ali. E eles mesmos falam, professor, por que você ainda dá aula? Porque eu amo vocês, eu vou continuar dando aula. Então eu falo, minha mãe é professora, minha irmã é professora, então eu acho que... Tá no sangue. Não tem como fugir, não. E eu gosto, não é algo... uma profissão bonita. E não é algo que eu faço... eu tenho que fazer porque eu sou concursado. Não é isso, assim. Pelo concurso eu largaria. Mas eu falo que é porque me preenche em alguns lugares. É revoltante, às vezes, o salário, né? A gente sabe que a realidade do Brasil, não... É revoltante, assim.
porque é um trabalho muito grande. Você não encerra a hora que acaba. Na verdade, o seu trabalho maior é a hora que você acabou a aula, é o preparo, é a correção, né? Ainda mais professor de redação, gente. É muita redação para corrigir por semana, né? Mas é uma profissão linda. E eu vejo na prática, assim, eu posso fazer diferença na vida de alguém. Quando o aluno fala, nossa, professor, tirei 920 na minha redação do vestibular. Nossa. E eles entram na graduação, eles me chamam para formatura, eles me chamam para comemorar, chora. E assim, eu dei Você faz parte daquela história, né? Lá no Prata eu dei aula no cursinho comunitário, gratuito. E na verdade eu criei o cursinho comunitário, os meninos continuam lá ainda, o Cuco, que era a população que fazia doações para a gente comprar uniforme, comprar o que precisava, a gente tinha um lugar cedido e a gente dava aula de graça, né, para os meninos, eles não pagavam nada, turmas cheias, e nós tivemos alunos que passaram para medicina, assim, de escola pública, no cursinho ralado, e eu já trabalhava aqui com o meu programa, eu vinha, gravava à noite, ia embora, à noite eu estava lá às 7 horas da manhã trabalhando, mas a gente vê o resultado, né, no entanto que o cursinho hoje está indo para o 4º ano, e até o prefeito fala, nossa, é lindo. E ele mesmo apoia, né? Ele fala, é lindo esse trabalho que vocês fazem. Porque a gente admira essas histórias, não é? De superar os desafios. Nossa, ainda mais quando é um aluno assim que todo mundo fala... Que veio, igual você falou, de uma estrutura de família Sim. desequilibrada. E ele consegue... Ele conseguiu, né, sair às vezes do nada e caminhar com suas próprias pernas, com a ajuda, né, de professores e de outros profissionais. Educação é meu amor, gente. Se deixar, eu falo de educação aqui até... Não tem preço, não tem salário, né? Eu acho que é algo muito além, assim. E muitas vezes eu não vou ficar sabendo os frutos desse trabalho, né? Porque são alguns alunos que eu sei o que se tornaram. Muitos eu não fico sabendo, né? Acompanha também. Algum dia eu encontro e, nossa, estou fazendo tal coisa. Eu falo, nossa, que legal. Mas é muito bom. Milton, mas conta aqui pra gente, assim, você naturalmente é um comunicador, você é um professor que aprendeu, foi se comunicando ali na sala de aula, a comunicação faz parte do seu dia a dia, ainda mais de português, né? Sim. E aí você resolveu do nada, não foi do nada, provavelmente, conta aqui pra gente, por que você falou assim, eu quero ser apresentador? Porque assim, o Nossa Prosa, ele não estava na TV e ele era um programa antes do YouTube. Conta pra gente essa trajetória, de onde surgiu isso daí? Essa transição, né? Como é que ela aconteceu? Não, vamos lá, eu sou cantor, né? Eu sou cantor e ator, então eu cantava em Goiânia, em musicais, atuava. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro foi para fazer curso de atuação, eu trabalhei, né, em algumas novelas. Conta pra gente o que você estava contando aqui. Eu fiz Malhação, algumas novelas. O cara é famoso de verdade, gente. Não, gente, eu era tipo... não era um figurante, mas eu era o elenco de apoio. Tava lá todo dia gravando, mas não tinha um nome, mas tava ali. Mas estava lá no Gigabyte Café. Tá, não era o Gigabyte, era o Rocket nessa O Rocket, o Rocket é depois, né? É depois do Gigabyte Café. Eu sou da época do... Tô brincando. Eu sou mais antigo, eu tava lá no Gigabyte. Tô brincando. Você tá na época do Cláudio Heinz lá, que era academia antes, né? Vamos fechar a academia. Eu também sou dessa época. Mas foi em 2010. Então lá no Rio eu fui mais pra evoluir artisticamente. Eu sabia que eu queria... assim, muita gente tem problema quando alguém fala, você gosta de aparecer. Eu nunca tive problema com isso. Eu falo, gosto, eu amo. Não posso ver o microfone que eu falo, posso falar? Posso? Minha mãe fala que desde pequenininho eu falava, mãe, deixa eu ler na igreja, deixa eu ir cantar, não sei. Nunca tive vergonha. Os meninos que trabalham comigo, eles sabem, se tiver que gravar num lugar cheio de gente, vambora. Eu não tenho timidez. E eu sempre gostei de me comunicar, seja cantando, atuando. E quando eu voltei do Rio, que eu voltei para dar aula, eu fui deixando a música um pouco de lado, fui deixando as coisas um pouco de lado, só que sempre gostei muito de Instagram, de fazer stories, só que eu não era, assim, eu não tinha muito seguidor. Só que a pandemia prendeu a gente em casa, né? Sim. Eu falei, gente, eu que preciso me comunicar, eu vou ficar maluco. E eu comecei a fazer lives na pandemia, e assim... Na pandemia, o engajamento do Instagram era uma coisa absurda, assim. Sim. Eu não sei se vocês faziam muita coisa, mas era algo que não se compara a hoje. E eu comecei a fazer lives entrevistando meus amigos. Vamos fazer uma live, você de sua casa e eu da minha. Mas assim, ninguém famoso. Amigos meus que eu tinha. Liguei e começou a dar muita gente nessas lives. E assim... eu fiquei, gente, que legal, o povo tá gostando dessas entrevistas que eu tô fazendo. E aí comecei a entrevistar influenciadoras que tinha lá de Goiás. Aí fui passar a pandemia com meus pais, meu pai teve Covid. Aí fui para Goiás, para Iporá. E lá é uma cidade muito pequena.
E eu já cheguei, tipo, eu tinha uma moto, peguei uma ring light, pus enfiada assim na mochila, um tripézinho de mesa no meu celular, e eu era muito amigo dos comerciantes. Eu falava, posso fazer uma live aqui da sua loja? Na cara de pau. A pessoa, pode. Aí eu chamava um amigo meu, fazia a live. E aí, de repente, começou a dar 800 pessoas numa live. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Agora, hoje em dia eu acho que eu não consigo 50. Né? Hoje em dia eu acho que eu não consigo 50. Mas Mas naquela época eu peguei bem o início mesmo. Mas não é naquelas lives das 5 horas da manhã, não? Não, e era tipo assim, 8 horas da noite. Aí eu criei um nome, chamava Por Trás do Story. Aí eu ia entrevistar o pessoal contando a história de vida deles. E aí... O pessoal, os comerciantes? Da cidade. Tipo assim, qualquer pessoa da cidade. Você só usava o espaço mesmo. Tipo, deixa eu ficar aqui, você serve uma comida. E aí o pessoal que eu ia fazer as lives começou a me dizer, faz aqui de novo e eu te pago. E eu falei, opa, posso ganhar dinheiro com isso. Oportunidade. Aí comecei a ganhar um dinheirinho fazendo live nos estabelecimentos. Comecei a entrevistar o povo. Eu quero que você faça uma live. Em 6 meses, só que tudo à distância, né? Então ficava só eu e a pessoa... gravando, porque ninguém podia, mas estava todo mundo em casa assistindo. E aí eu fazia a live no comércio, o comércio bombava de vender, tipo assim. Aí eles vinham, não, Mitinho, vou te pagar porque você fez aqui. Eu falava, gente, não precisa, que é isso. E aí o pessoal começou a pedir, eu quero ser entrevistado, eu quero ser entrevistado. E aí, quando eu percebi, minha mãe virou pra mim e falou assim, meu filho, é o dia inteirinho os outros mandando coisa aqui pra casa. Eu nem morava com meus pais, eu tava passando um tempo. E eu fui pra passar um tempo e fiquei. E nesse ficar, aí eu tava tendo eleição, eu lembro. Eleição municipal. E lá no Prato, o prefeito que ganhou, o Chachel, um abraço, Chachel, muito amigo meu, porque ele era dono da lavanderia, eu conhecia ele de ser amigo, assim, né? E ele ganhou, e ele falou assim, ganhei a eleição, não vou dar entrevista para nenhum órgão de imprensa, porque ele tava passando os problemas, né? Ele falou, vou dar entrevista pro meu time. E aí eu peguei e falei, nossa, pra mim, vou entrevistar o prefeito, né? E aí essa live bombou, porque assim, ele não tinha falado com ninguém depois da vitória. A primeira entrevista dele foi comigo. Aí quando aconteceu isso, que eu fui pro Prata, o pessoal do Prata começou, eu quero ser entrevistado também. Em questão de 6 meses eu tinha entrevistado umas 100 pessoas, era todo dia. Era todo dia. E me desgastava, porque eu tinha que pesquisar, preparar, roteirizar. E eu que fazia a live do celularzinho, gente, era bem... E nesse período, foi passando e eu comecei a fazer live e eu fiquei uns 2 anos com essas lives, assim, fazendo. Criava quadro no meu Instagram e fazia. A empresa falava, cria um quadro da minha loja. Eu ia e criava um quadro, fazia. E comecei a apresentar, tipo, live em loja. Mas até então era tudo muito, pra mim, era uma brincadeira. Eu sou o professor. Mas você vendia os itens da loja também ou era live? Tipo live shop? Tipo live shop. E aí eu comecei a fazer isso. E nessa época eu compus uma música na pandemia e eu conheci o Gustavo na internet. Gustavinho? Gustavinho, não é Gustavo Lima, não. Você tá falando de música? Esse Gustavo. Esse aqui. Filmes. Aí eu peguei e mandei uma mensagem. Diretor nosso. Diretor. Aí eu mandei uma mensagem. Gustavo, você faz clipe de música? Você lembra disso, Gustavo? Aí o Gustavo falou, faço, mas o que você tá pensando em fazer? Aí eu, parece que eu tô querendo fazer um clipe. E fiquei nessa ideia de fazer um clipe. Acabou que eu nem gravei a música. Só que aí nessa conversa a gente começou a trocar ideia e o Gustavo viu que eu fazia live. Aí ele brincou, não sei se ele brincou, né? Mas ele falou assim pra mim, Miltinho, você tem um monte de patrocinador, por que você não faz essas lives no estúdio, de forma organizada? Eu falei, não, estúdio, de forma organizada, eu tô brincando, eu sou professor, né? Aí ele, não, Miltinho, vem em Uberlândia um dia, faz um estúdio, você precisa profissionalizar isso, porque eu já divulgava marcas... Famosa, reconhecida. Tipo assim, pode falar? Pode. Eu divulgava o Boticário, eu divulgava algumas marcas, então, aí o Gustavo falou, não, você já tem patrocinador, faz o trem bem feito, que você vai aumentar o seu alcance, né? Aí eu falei, mas será? Eu não conhecia Uberlândia, gente, tipo assim, eu tinha vindo em Uberlândia umas 3 vezes na minha vida. Aí pesquisei pela internet o lugar, achei o lugar que a gente grava até hoje, a nossa prosa, apaixonei lá na Cíntia, né? Aí eu falei, Gustavo, vamos lá? E aí eu vim um dia, marquei com o Gustavo, a gente foi lá, já gravei uma chamada pro programa, e aí comecei a fazer o programa. Mas eu comecei a fazer o programa despretensiosamente, assim, tô fazendo um programa porque eu tenho uns patrocinadores aqui que me pagam e o que eu ganhava dava para pagar o custo do programa. Desde o início era patrocinador, tinha os patrocinadores, só que não era muito patrocinador não, era tipo assim...
400, 300 reais era pouca coisa. Então dava para eu pagar os custos do de programa, operação e tal. locação do espaço e minha vinda. Porque eu tinha que vir. Quando eu não tinha dinheiro para vir de ônibus, eu tinha que vir do ônibus da faculdade. Gente, me dá carona. Enquanto vocês estão assistindo a aula, eu vou lá, gravo. Não era? Ele me deixava lá no terminal de ônibus para eu pegar o ônibus e ir de madrugada. Chegava madrugada lá no Prata para dar aula no outro dia cedo. Então, assim, era muita ralação. Saía... Foi um sufoco, mas dava para eu cobrir as contas, só que eu não ganhava. Só que as pessoas começaram a me conhecer. Aí eu dava umas crises, eu falava, eu vou parar de tentar isso. Isso tem que me dar lucro, tudo que eu ganho, eu tô gastando, né? Mas o Gustavo falava, investe, porque isso é bom, vai dar certo. E aí eu ficava, será? Mas será? E isso foi quanto tempo, Milton, até chegar dar na certo? TV? Aí a gente começou em janeiro do ano passado, não tem muito tempo. Aí a gente começou em janeiro e eu fiquei nessa, mas será? Era um trabalho muito grande. Eu dava aula em 2 escolas, divulgava essas empresas lá, dava aula no cursinho à noite, tinha que vir gravar à noite. Então minha rotina era exaustiva. Eu chegava para gravar, fazia porque eu amava. E a sua audiência, assim, lá no YouTube, você via que era muito do Prata, ou tinha muito de Uberlândia também? O que aconteceu? Eu comecei a entrevistar gente daqui. Você e aí, o meu Instagram começou a entrar público de Uberlândia e no YouTube também. No entanto que hoje eu tenho mais seguidor de Uberlândia, e não tem nenhum ano que eu moro aqui, do que do Prata. Olha só. Lembra do primeiro convidado? O Juan, atleta do Praia Clube. Que legal. E aí, fiz o primeiro programa, hoje eu assisto, eu fico assim, nossa. E assim, tinha quadro de culinária, porque assim, eu sempre fui muito ousado. Eu quero fazer um programa, e eu quero que um programa com quadros e tal. E o Gustavo embarca na minha, né, coitado. E eu falo, vamos fazer e vamos fazendo. E aí, o que foi a virada de chave que deu certo? Nesse meio tempo, aí eu falei, parece que tá dando certo. Mas eu preciso ter experiência, porque eu quero ir pra TV. Mas eu preciso ter experiência de TV. E em maio do ano passado, eu mandei meu currículo para ser estagiário de todas as TVs, porque eu estou fazendo jornalismo. E aí na minha cabeça, se alguma me aceitar como estagiário, eu mudo para Uberlândia e faço meu programa, trabalho de estágio e dou aula. Concilio tudo, porque aí eu conheço como é que é uma TV de verdade, continuo com o meu programa, com meus patrocinadores e dou aula. Nenhuma me quis, nenhuma me aceitou. Nossa. Não foi? Recado pra todas. Nenhuma me quis e assim eu fiquei muito mal. E eu falei, nossa, e eu fiz teste, porque tinha que fazer teste de vídeo, tudo. E eu já tava entrevistando muita gente, eu ficava assim, mas por que eles não me quiseram? Será? Aí o Gustavo falava assim pra mim, não, Milton, porque você já é apresentador, eles não vão te contratar como estagiário. Só que na minha cabeça era, nossa, eu sou tão... Seria abaixo pra você, mas na minha cabeça era, eu sou tão ruim que eles não me querem de estagiário. Até que um dia eu entrevistei, o Gustavo era amigo, trabalhava junto, né, da Vasti, do Hora da Venenosa. E aí em junho o Gustavo conseguiu que eu entrevistasse a Vasti, eu assisti ela, né, e eu, nossa, vai entrevistar alguém conhecidona, né, assim... Aí entrevistei e ela foi extremamente simpática. E lá no programa ela falou, nossa, muda pra cá, investe. Eu falei, fiquei assim, vamos ver. E aí, de repente, eu percebo que quem estava me seguindo, Bagnetti, que era o diretor de jornalismo da Band, né, que faz o nosso jornal do almoço. E aí eu falei, gente, o Bagnetti tá me seguindo, como que ele tá me seguindo? Né? Tipo assim, na minha cabeça, como assim, né? E aí eu peguei, ousadamente, a hora que eu percebi que ele estava me seguindo, mandei. Nossa, um dia eu quero ter a oportunidade de entrevistar ele. É só você marcar. Eu falei, terça-feira. Tipo assim, eu não dei prazo dele pensar. Eu falei, terça-feira. Não seja por isso, já tá marcado. E ele pegou e falou, tá. E eu falei, Gustavo do céu, eu vou entrevistar o Bagnetti, e agora? Porque eu já conhecia o trabalho dele, eu já assistia, né? E aí ele foi, o programa dele, eu falei assim... Eu não vou perguntar nada de jornalismo, porque todo mundo vai perguntar de jornalismo. Então eu fiz umas perguntas, assim, muito, muito loucas, assim, que eu queria saber da vida pessoal do que ninguém sabia. Bastidores. Então ele começou a contar de pescaria dele, de PT dele que ele já deu em carro, tipo assim, coisas que ele nunca contou. Depois ele até ficou, será que pegou mal? Eu ter falado. Mas ele gostou muito, e aí a hora que acabou a entrevista ele falou assim, eu lembro direitinho, ele, você pode vir aqui amanhã pra você ir lá na Band? Acho que ele tinha esquecido da caneca, não era? Ele tinha me chamado pra ir na Band, eu falei assim, eu dou aula, não posso. Eu recusando, né? Aí eu, não posso, dou aula. Aí ele falou assim, então que dia que você pode ir? Eu, semana que vem, na quarta-feira. Tipo assim, minha prioridade da aula, né, gente? Eu era professor. E ele esqueceu a caneca que eu dei de presente, que eu sempre dou de presente pros convidados. Aí eu falei, aí eu mandei mensagem pra ele, quarta-feira eu levo sua caneca, levo sua caneca à tarde, porque eu vou dar aula de manhã.
E aí já vou. E ele, não, chega na hora do almoço pra você assistir a gravação do programa. Tô falando muito? Pode falar? Não, vai falando. Porque eu falo muito, né? A gente tá aqui pra Eu isso, falo tá muito, legal. gente. Vocês me seguram aí. Conta mais. E aí cheguei lá e ele me colocou dentro do estúdio para assistir o programa e eu fiquei fascinado. Por quê? Eu já conhecia estúdios de novela, de tudo, mas ali, quando eu estava fazendo novela, essas coisas, eu sabia que era algo temporário, era algo que eu gostava, era algo que eu queria aprender, mas eu não queria ser ator. Eu queria estar ali para aprender, para saber como funcionava. Só que eu não sabia muito, né? Porque eu ia para gravar, então não acompanhava muito a execução. E ele chegou e ele me mostrou tudo. Redação, a sala dele. Então tudo que eu estava vendo na faculdade, eu estava visualizando ali, né? E aí ele foi, me apresentou tudo, assistiu o jornal, ele me filmou lá no jornal que eu estava indo assistir. Depois que acabou, ele me chamou na sala dele. Aí, isso em setembro do ano passado. Aí ele pegou e falou assim, Milton, isso é muito bom. Eu nunca esqueci dessa frase, eu sempre falo para ele. Ele disse, é muito bom no que você faz. Aí eu falei, sou, né? Porque a gente eu não tinha uma referência, né? Aí ele falou assim, mas você precisa ser lapidado para televisão. Você precisa de alguém para te instruir algumas coisas, de como fazer TV, né? Você é muito bom, você é carismático e tal. Você precisa conhecer Paulo Eduardo. Paulo Eduardo foi diretor da Integração 28 anos. Eu era fã do Paulo Eduardo, assim, minha vida inteira. Eu seguia ele. Meu sonho era conhecer ele. Recusou um monte de e-mail meu, né, Paulo? E aí o Bagnete... Hoje o Paulo é um dos meus melhores amigos. Aí o Bagnete falou, você precisa ser lapidado pelo Paulo. E eu, meu sonho é conhecer ele. Isso eu tinha vindo de ônibus. Aí o Paulo... Aí o Bagnete, ele tá te esperando lá em Araguari. Eu, hã? Ele tá ajudando a fazer uma TV lá e ele tá te esperando lá. Vai lá agora. E eu, como que eu vou para Araguari? Onde tem ônibus para Araguari? Eu não sabia, eu não sou daqui. Lá terminal central. Aí na rodoviária, né? Aí me instruíram e eu já fiquei nervoso, né? Porque eu falei, cara, o Paulo, meu sonho era conhecer o Paulo e o Paulo tá me esperando lá, né? E eu falei, caraca, que presente, né? Mas mantive a calma, né? Aí cheguei em Araguari, peguei um ônibus, né? Demorou demais, mas cheguei, consegui chegar lá em Araguari. Aí eu cheguei e o Paulo tava sentado assim na mesa da TV Araguari, meu programa rodando na televisão. Aí eu já cheguei nervoso, porque eu já tinha mandado um monte de e-mail, né, pra integração, pra trabalhar com ele. Meu sonho era conhecer ele, né? Quanto mais trabalhar com ele, porque eu acho ele um gênio. E assim, não é porque é meu amigo, mas eu acho que o Paulo, ele é o cara mais inteligente que eu conheço, é o cara que eu mais admiro, que tem... Assim, é o cara que eu mais admiro mesmo. E aí eu cheguei lá, ele tava com o meu programa aberto, e ele foi falando, e ele falou, você é muito bom. Seu programa é muito leve e tal, começou a elogiar e ele falou, e você não vai embora daqui sem a gente assinar um contrato? E eu tinha ido passear na Band aqui em Uberlândia, de repente eu tava... E aí ele já tirou uma foto minha e postou no perfil dele, pessoal, novo apresentador da TV Araguari, e meu celular começou a bombar. Eu falei, gente, não sei, como assim? Mas o Paulo, ele é muito persuasivo, né? E aí ele pegou e me mostrou que podia ser legal, que ia retransmitir meus programas que já tinham passado. Eu falei, Gustavo, bora pra TV Araguari. E aí a gente começou a fazer o programa mais frequente, porque era semanal, só que ainda não tava dando lucro. Ainda tava nos perrengues iniciais. E aí eu tinha que mudar pra cá. E eu tomei a decisão, não, já que eu quero investir nisso mesmo, eu venho embora pra Uberlândia. E aí, em outubro, eu mudei pra cá. Mas continuou dando aula no Prata? Não, em outubro eu pedi meu cargo pra cá, eu já comecei a dar você transferiu pra escola? Transferi pra cá, mas aí o que eu fiz? Olha a loucura, eu larguei todos os meus empregos e vim só com o cargo do governo. O cargo do governo dava pra eu pagar o meu aluguel e o meu carro. Tipo assim, dava pra eu pagar o meu aluguel, o meu carro e mais nada. E a comida? Não dava não. Aí eu falei assim... Agora tem que ganhar dinheiro. Agora isso tem que dar certo, eu mudei, né? Pessoa louca, muda, tipo assim, vou mudar. E eu falei, eu tenho que fazer isso dar certo. E aí o Paulo, nesse tempo, o Paulo saiu da TV Araguari e eu falei, não, você vai sair, eu vou sair também. Vou continuar no YouTube. E aí a gente... Mas foi super tranquilo, sou amigo do pessoal da TV Araguari e tal. E aí voltei pro YouTube. Aí eu falei, Gustavo, como as coisas estão apertadas, agora eu vou fazer um programa no mês, 2, porque... Vamos ver. E aí foi tão legal que muitos parceiros meus do Prata falaram assim, não, a gente vai continuar com você. Não dá pra você vir na loja toda semana, de 15 em 15 dias, vem uma vez no mês. Aí eu falei, nossa, vou. Aí ia lá, porque eu precisava desse dinheiro para complementar a renda. E aí foi um período muito tenso, assim. Fazendo as lives. E aí eu fiquei de novembro até janeiro, assim, muito inseguro. Será que eu tomei a decisão certa? O que eu fiz na minha vida? E se não der certo, ninguém me conhece aqui. Como que eu vou divulgar uma loja se ninguém me conhece? E aí em janeiro
Eu de férias, o Bagnete mandou de novo. O Bagnete é um anjo na minha vida, né? Ele mandou, uai, você saiu da TV Araguari? Eu falei, saí. Aí ele, uai, agora temos que ter você na TV aberta. Aí eu falei, uai, temos. Aí ele falou, vem aqui pra gente reunir. Tô indo. Aí dessa vez eu fui no dia que ele falou. E não é o outro programa. Eu pensei nisso. Não é, gente, não é não. Aí cheguei lá e tava ele, a Alessandra e o Fabrício, né? A Alessandra é nossa gestora, né? E o Fabrício, nosso diretor comercial. Aí os três já, tipo assim, querendo muito. Não, meu time, vamos fazer de tudo. Você tem que vir pra TV. E aí, nesse meio tempo, eu gravei um piloto com a Produz, que é a outra produtora do Gustavo Concassa. Eles me chamaram, né? Foi muito legal que eles falaram que estavam procurando um apresentador para um projeto que eles já tinham. E aí, peguei e fiz o piloto com eles em outra cidade. E maravilhoso, assim, era um piloto de um programa de viagem que foi apresentado em outra emissora também. E aí chegou em março, eu estava negociando com todas as emissoras que tinham me recusado de estagiário. E aí, Mas realmente era pouco pra você. Hã? Hoje você sabe que era pouco. Hoje cargo de sim. estagiário. Hoje eu dou graças a Deus que não nada contra Tá quem certo. começa como estagiário, porque eu acho que é um processo. Sim. Mas eu entendo que é muito difícil. Mas você estava um degrau acima, realmente. Não E tem é muito comparação. difícil você fazer essa escalada E também. era injusto Sim. com os outros que realmente tinham Sim. perfil de estagiário. Sim. Aí, chegou nesse momento, aí assinei com a Band, né? E aí foi assim, surpreendente, porque o nosso combinado era assim, meu time, tá, você vem pra Band, mas o seu programa vai pro ar quando a gente tiver pelo menos um patrocinador. Só que patrocínio de TV não é o valor de um patrocínio do YouTube. E do Instagram, né? E você tinha esse patrocinador? Aí o que acontece? Antes de lançar o programa, não tinha não. Não tinha, não. A resposta foi não, sem falar. Eu ia ter. Mas assim, antes de começar o programa, a gente já começou o programa com 4 patrocinadores. Então, tipo assim, Olha só. a hora que foi muito legal, assim, porque um dos patrocinadores que a gente foi, ele já assistiu o programa no YouTube. Aí a gente chegou lá, né, na Faculdade Fatra, o João, né, nosso amigo, o Gustavo foi, o pessoal da Band, e ele falou, ó, eu vou patrocinar porque você é o melhor no que você faz, eu acredito em você. E eu assisto os programas. E começou a falar e eu fiquei muito emocionado, assim, porque ele realmente assistia, ele estava investindo no programa, assim, pra mim é um valor alto, né, mas TV não. Mas ele acreditando, assim, tipo, nossa, eu vou porque você é o melhor. E eu, caraca, tem tanta gente acreditando em mim, eu tenho que acreditar, né, então vambora. E aí o programa tá um sucesso, assim. Hoje, É uma vez por semana? Uma vez por semana, todo sábado. E chegou num ponto assim que eu tô, tipo, a gente tá com a agenda fechada até o ano que vem, tipo assim. E eu tenho uma pergunta para te fazer, por quê? Muitas pessoas perguntam pra gente aqui, né, do AlumiCast, como que a gente faz a seleção dos convidados, enfim. Tem muito a ver com a temporada. Eu vejo que você leva convidados, a galera é mais do entretenimento, você gosta de levar cantores? Não, é porque assim... Ou tá meio diversificado? O que acontece? A gente tem uma linha para seguir, porque começou a aparecer muita gente querendo ir no programa, e assim, o pessoal pede mesmo, e eu acho que tá certo. O pessoal quer divulgar o programa, a assessora entra em contato, e a Band falou, Milton, nós já temos um programa de entrevista política, que é o Band de Entrevista, não leva político. Nós já temos um programa que entrevista empresários, o pessoal do marketing, não leva o seu programa, ele é para entretenimento, é para você zoar. E às vezes eu vou levar um profissional lá que é mais formal, mais sério, e eu vou começar a fazer brincadeira, às vezes a pessoa... Não vai casar, não vai encaixar, né? Assim, quando eu tava no YouTube, por exemplo, eu entrevistei o Danilo Cacheta, que é da Paranaíba. Sim. O Danilo é formal, né? Sério. Mas eu brinquei, ele entrou na onda e foi super legal o programa. Cheguei a entrevistar a Fernanda, que hoje é a diretora da integração, então hoje eu tenho um relacionamento bem com todos eles me conhecem, né? Porque a gente acabou criando essa... E eu falo pra todo mundo, vocês não me quiserem de estagiário. Essa mágoa tá aí. Essa mágoa vai acompanhar. Mas brincadeira, não. Mas eu falo assim, o programa ele é muito leve, então o que eu tento fazer? Eu levo influenciador, atleta, cantores, muitos cantores pedem, viu gente? Nossa senhora, se eu fosse levar cantor sertanejo, ia ser um programa só de cantor sertanejo. É que tem muito aqui na região, né? Muito. E como que faz o filtro? Tipo, eu vou levar esse... Não, esse é assim, não. ó, eu mando as opções pra Alessandra, minha chefinha, aí ela
me dá o ok, tipo assim, tá ok. Porque assim, às vezes eu quero entrevistar alguém, mas a pessoa ela não tem o perfil que a TV, ou tem alguma divergência comercial. Então assim, eu tenho que ter esse cuidado. E como eu não sou daqui, eu não conheço muita gente. Então às vezes a pessoa me pede, eu queria ir no seu programa. Já aconteceu muito, médico, político, demais. E aí... Por mim, eu levaria, mas assim, já tem outros programas na casa, então pode gerar até um conflito de interesses mesmo da casa, sabe? Aí eu falo, não, vamos com a galera de influenciador, cantor, atletas, né? Mas eu queria diversificar mais ainda, assim, sabe? Já teve alguma gafe? Várias. Conta aí uma legal pra gente. Não sei, será que eu posso contar? Esse é um corte, hein? Olha o corte. Pode contar, Gustavo? A gafe? Qualquer coisa a gente edita. Tá, vou escolher. Melhor não editar, vai ao ar. Quer ver? Presta atenção no pinche. O bom é que o diretor de vocês é o mesmo diretor do meu. Se eu falar alguma coisa não pode, ele me salva aqui. Mas assim, teve um... Nossa, gente, eu não sei se ele vai ficar chateado eu contar, mas eu vou contar. Teve uma pessoa que eu fui entrevistar e assim, eu sempre sirvo uma bebidinha pros convidados, né, pra eles ficarem mais soltos. E aí ele foi falar que eu tenho um quadro do Eu Nunca, que a pessoa bebe e conta, né? E aí eu perguntei o que ele achava dos TikTokers, porque ele é um influenciador, ele é muito conhecido, muito mesmo. E aí, na entrevista, e tava a noiva, a esposa dele, assistindo e ele gravando com outra pessoa junto. E aí ele pegou e falou assim, Metinho, eu não gosto, porque, assim, essa galera perdeu a noção. Eu tava no aniversário da fulana e falou o nome ontem, e todo mundo que tava lá, ninguém gosta dela. Todo mundo tava lá só pra fazer story. E a mulher dele assim atrás, não fala isso. E ele soltou o verbo, o povo só queria fazer story com o outro. Desligava o celular, ninguém olhava na cara do outro. Ninguém tava nem aí pra ela, ninguém gosta dela que tava lá. Ninguém gosta dela. Ele falou isso, aí a hora que acabou o programa, ele, Miltinho, por favor, corta essa parte, não sei o quê. Eu, não vou cortar. Mas eu cortei, né? Assim, porque ele falava o nome da pessoa, ia ser constrangedor. Mas situação, acontece. Hein? Nossa. Mas ele na empolgação de dar a opinião dele, ele foi dar um exemplo, né? E ele citou o nome e falou... E gafe sua, Miltinho? Hã? E gafe sua, já aconteceu ou não? Várias. A gente quer saber das suas também. Inclusive. Crise de tosse, o Gabriel já tá acostumado comigo, né? Coitado, ele operando o áudio. Me dá, porque assim, eu fico nervoso, eu começo ou então quando a pessoa fala alguma coisa muito engraçada ou muito nada a ver, porque às vezes tem convidado que fala umas coisas assim que eu fico, meu Deus. E aí me dá crise de tosse, só que não é tossir de alergia, é tipo assim, é tosse de nervoso, só que eu não paro, e aí os meninos já começam, pode me dar água que não para, eu fico um tempão tossindo, coçando o nariz e querendo rir, tossindo. Então, demais dá conta, demais. O que mais que eu faço de gafe que já aconteceu? Não, é assim, todo programa é uma coisa. Eu tenho um quadro que eu atendo o telefone para fazer uma pergunta, né, pro convidado. O Gustavo tá ali, ó. Todas as vezes eu levo bronca, porque eu atendo o telefone é para eu simular que alguém tá falando comigo, né, e eu leio aqui na ficha. Aí eu tô falando no telefone lendo, aí o Gustavo não lê, você tá falando no telefone, é verdade, mas eu lembro depois. Mas, eu gosto muito de zoar, de brincar. Igual eu acho que isso tem tudo a ver com o seu programa. Com a leveza ali do programa. Ontem eu tava entrevistando o Rogério Simões. Sim. E o Rogério é muito sério, né? E aí eu brincava, eu zoava e ele acreditava, então ficava muito engraçado. Por exemplo, vou dar até um spoiler aqui. Ele foi contar que ele teve um problema, que eu perguntei se ele já tinha tido um problema com um colega de profissão da mesma área, na mesma emissora. E aí ele começou a falar da treta, tal. Só que ele é muito formal, né? E ele, não, mas isso ficou no passado. Eu, não, ficou no passado mesmo. Porque ele veio aqui hoje pra falar com você. E o Rogério olhou assim, eu não tô brincando. Pegadinha. Eu, não tô brincando. Aí depois eu brinquei outra coisa. E tudo que eu falava ele acreditava. Eu falei, não vou ficar brincando não, que você assusta toda hora. Mas eu gosto de deixar... O TikToker chegou aqui também, tá? Tá vindo. Não, ele mudou de cidade, ele não vai vir. Vi o start dele hoje. Mas assim, eu gosto de fazer um programa mais divertido. Sabe por quê? Se eu for chamar todo mundo pra perguntar o que todo mundo vai perguntar, só não faz muito programa. sentido, né? Então eu vou levar um jornalista pra perguntar como quer fazer jornal, qual foi a reportagem que mais emocionou. Isso daí já falaram pra todo mundo. Eu quero perguntar do dia a dia, o que ninguém sabe da vida dele. Mas você dá uma estudada antes nos convidados? Muito. Porque provavelmente teve gente que você não conhecia. Sim, eu estudo muito. Por isso que eu falo que demanda muito tempo, porque eu não terceirizo isso.
eu pesquiso, eu elaboro as perguntas, eu quero saber, tipo assim, às vezes eu sei que tem um assunto sensível para a pessoa, aí eu não pergunto. Tipo assim, não, já aconteceu, por exemplo, que eu chamei um convidado que eu queria perguntar sobre algo específico. Nossa, vou falar. E aí, a hora que eu perguntei sobre esse algo específico, que eu falei assim, daqui vai engatilhar para a entrevista inteira, daqui eu vou embora, né? Aí ele só respondeu assim, mas eu não gosto de falar disso. Antes de começar o programa, você não tem aquele hábito de perguntar, tem alguma coisa... Não, mas assim, tem alguma coisa que você não quer que eu pergunte? Eu sempre pergunto. Mas ele... Porque aqui a gente costuma fazer... Com você a gente não fez. Não, você perguntou. Não, a gente tá perguntando, mas é verdade. Mas é porque ele... acontece, deixa eu contar o final, assim, porque aí ele não respondeu e tal, aí depois ele falou, nossa, sabe por que eu gostei do seu programa? Porque você não ficou focado nisso, todo mundo me chama só por causa disso. Aí eu entendi o lado dele. E realmente o programa ficou ótimo sem a gente ficar focando. Mas na preparação, na produção, eu ficava, nossa, isso vai ser legal. Foi pro outro lado. Milton, e pro outro lado, tem gente, sei lá, que já recusou, fez estrelinha. Teve gente que marcou e não foi, assim, acho que tão desrespeitoso, porque era... Sem justificar, sem nada? Não, aí depois de 2 meses a pessoa justificou. Nossa, 2 meses? E falou assim, vamos marcar. Não vai dar, não vai rolar. Não vai dar. É porque a pessoa não tem noção do custo também pra você, né? E eu falo assim, alguém muito conhecido, tipo assim, é uma pessoa que trabalha com isso, trabalha na área, é muito conhecida, e eu acho que quando ela recusou, o programa tava só no YouTube, tipo, não vou. Mas o engraçado foi que essa pessoa, quando eu convidei, ela que foi no meu privado e falou, que legal o programa que você tá fazendo, eu tenho que acompanhar. Então ela me deu toda a abertura para fazer o convite, e ninguém é obrigado a aceitar um convite. Aí ela aceitou, eu marquei tudo, marquei com a equipe, marquei com o local, tudo, e ela não foi. E depois justificou, 2 meses depois, nossa, eu não tive como ir aquele dia como se tivesse, tipo assim, ontem. Não fui porque tava corrido e assim, vamos marcar agora. E eu falei... Não fui no barzinho que você marcou com mais um monte de gente tipo que tava isso, lá, assim. né? E eu fiquei muito chateado, por quê? Porque era uma pessoa que eu admirava muito, assim... Se você me perguntasse há 1 ano atrás, que não tinha acontecido isso, quem eu queria muito entrevistar, o nome dessa pessoa ia estar entre os 3 primeiros. Hoje, tipo assim, acabou tanta a graça que hoje a gente se segue no Instagram e tal. Admiro ele como apresentador, né? Nossa, eu contando. Como apresentador, porque ele é realmente, apesar que hoje ele não apresenta mais, ele é realmente muito bom, mas assim, eu acho que foi um vacilo muito feio, sabe? Muito feio. E teve um que faltou também um dia, mas assim, eu já estava desconfiado que ele ia faltar, aí eu já tinha um plano B e aí depois Procurou eu entrevistei ele. Um substituto? Não, eu marquei 2 no mesmo dia, porque eu tava assim, não sei. Aí eu já marquei 2 próximo horário, aí como ele não foi, tipo assim, não, afetou, mas não afetou tanto. E aí depois eu entrevistei ele e ele trouxe um bônus bom nessa entrevista, que aí valeu a pena. Foi até bom. Compensou. Milton, o que você pensa para o futuro aí? É TV mesmo? Porque você também tem um lado que você falou que está caminhando paralelo, que é o digital. Sim. Que você acaba sendo influenciador, divulgando, fazendo público e tudo mais. Mas é a TV a sua paixão? Eu gosto de comunicar, não sei, assim, hoje eu não penso em sair da TV, não penso em sair da Band, né? Muita gente às vezes pergunta, mas eu estou muito realizado mesmo, sabe? Eu acho que eles confiam muito em mim, no que a gente entrega, é uma confiança mesmo, assim, eles me dão muita liberdade, sabe? E eles acreditam muito em mim, então eu acho que isso foi muito importante, assim, em muitos aspectos. Então, eu quero continuar na TV, assim, não sei se com o mesmo programa sempre, eu sou muito inquieto, né? Eu gosto de ficar mudando, em 1 ano eu mudei já a identidade visual, já mudei várias coisas. Então, assim, pode ser que ano que vem a gente vai mudar o programa, alguma coisa. Mas tem algum projeto engavetado aí que... Pro programa? Não, assim, de projetos futuros, alguma coisa que você já idealizou? Tem, mas não pra TV. Não pra TV. Não pra TV, pro Instagram. Inclusive, eu estava falando com o Gustavo, porque assim, o Gustavo, gente, virou meu empresário, meu sócio, né? Tipo assim, Seu no programa, agente. no Instagram e aí os projetos, tudo a gente tá fazendo junto. Mas, assim, eu tô com um projeto, a gente ainda não pensou direito, mas
Eu não, assim, a gente sabe o que quer fazer, mas para fazer da forma que como tá acontecendo, vai ser só mais um. Então, é o que eu tava te falando. Para eu fazer um programa que vai ser só mais um programa de entrevista, não. Então, eu vou fazer um programa de jogos, de não sei o quê. Se for para eu criar um quadro pro Instagram de dicas, eu também não quero que seja um quadro só de dicas. Então, eu quero fazer algo diferente, e esse diferente a gente tá construindo. Eu não tenho pressa, sabe? Mas eu tô com esse projeto mais para essa outra área, assim. Não, mas continuar na TV, não quero sair da TV, não. Então, caminhar paralelo. Quero crescer o programa, né? Hoje o programa tem meia hora só. O Instagram ajuda a crescer a TV também, né? Hoje o digital leva muito pra TV ali, né? E vocês gostam do Instagram e YouTube? Olha, eu virando entrevistador. Eu gosto de todos. Eu assim. gosto. Eu ainda não estou no TikTok. Ainda não estou. Eu tenho uma certa resistência também. Eu sou meio velho. Eu tenho, mas eu só reposto o que eu faço pro Instagram. Eu não produzo pro TikTok, eu só reposto. Isso. E às vezes esqueço. Mas assim, eu acho que o Instagram, não sei se eu fiquei mal acostumado na pandemia, que era muito bom o engajamento, aí me deprime às vezes, sabe? Mas você, sei lá, ainda tem aquela briga com o algoritmo? Você não esquenta muito com isso? Antes eu tinha, por exemplo, porque assim, querendo ou não, é igual, tem empresa que eu divulgo que elas me pedem print de cada postagem, print de cada reel, de cada tudo. Então acaba que eu sou muito cobrado por resultado. E aí é tenso, né? Porque... Nossa. E como lidar com isso? Porque você também depende do algoritmo. Não dá para garantir nada. Não. Pode ter uma atualização amanhã. É tipo isso, assim, às vezes eu faço um conteúdo que precisa me dar retorno, que vai dar 2.000 visualizações. E às vezes eu faço um de lazer, igual eu fiz uma semana que deu 25.000. A esposa do Alex postou aí eu 3 tomatinhos, não foi? Ela postou minha esposa postou 3 tomates, tomatinhos na palma da mão. Deu 300 e tantas visualizações no story dela. Uma coisa assim, boba, né? E assim, tem hora que o meu lá eu posso dar 100, eu falo... Um conteúdo super elaborado. Nossa, muito elaborado, um negócio assim. Tomate, cara. Me angustia muito, só que assim, eu já fiquei muito mal, assim, porque eu me cobrava muito. Quando eu encarei isso como profissão, foi ano passado que eu falei pra vocês que eu passei um aperto, assim, eu falava, tem que dar certo, tem que bom. E essa pressão, ela atrapalha meu processo criativo demais da conta. Com certeza. Ter que dar certo, né? Demais. E eu, assim, é muito difícil eu achar uma loja que quer divulgar comigo, por quê? Porque eu não cedo ao que estão esperando, eu faço do meu jeito, igual eu vou divulgar uma loja de informática, eu começo a zoar lá, eu vou fazer... Tem que ter o seu DNA. O Gustavo que vai comigo, né, de cinegrafista, eu começo a zoar, o que você me daria de presente? O aspirador robô, deixa eu subir em cima dele, igual eu fui numa loja de óculos, que normalmente é um modelo, é algo mais formal, que é só algo de beleza, e a promoção deles era a sua idade vale o dobro. Aí o Gustavo tem 40 anos, ele vai ter R$80 de desconto. Então eu faço desse jeito. E acaba que não é o perfil de muita loja, né? Igual hoje eu divulgo Rafael Stephens, que é uma loja mais formal. Só que o primeiro dia que eu fui lá, que eu fui tentar fazer algo formal, não era você. Aí eu virei pro cara, eu posso fazer do meu jeito, pro gerente? Ele pode. E eles amaram. O dono da Rafael Stephens repostou o story mais bobo que eu fiz. Eu falei, cara... Então eu não vou tentar, comum ali, eu não vou tentar ir por esse caminho, porque assim, se for por beleza, a loja não vai me chamar. Se for por formalidade também não. Então vamos do meu jeito, na graça, né? E aí tem dado certo, mas eles te chamam pra isso, realmente. Né? É igual quando eu te chamo algum convidado que é mais sério, aí eu fico, nossa, Gustavo, será que tipo de linguagem que eu vou usar? O Gustavo vai, o cara aceitou vir, ele já sabe que jeito que te conhece, faz as brincadeiras. Aí eu já, hoje eu já desencanei, porque assim, antes eu tinha esse medo da pessoa chegar, por exemplo, no meu programa de blazer, aí eu ficava, nossa, tipo assim... Oferece um vinho que a pessoa se solta, uma cerveja. Aí, hoje não, hoje eu falo assim, cara, não é possível, eu chamei a pessoa, ela vai pelo menos pesquisar o que é o programa. Se adequar a você também. Tipo assim, mas eu sempre percebo, posso brincar ou não. E nas lojas tem que ser assim. Vocês trabalham com marketing, vocês sabem. É difícil às vezes, porque eu fico, nossa, não é o perfil, talvez eu não vou ser o perfil que essa loja quer, por ser mais brincalhão, mas assim... Tem loja que vai querer, então eu já me libertei, tipo assim. E você se considera um influenciador digital? Eu acho que sim. Porque uma pessoa que faz uma live com 800 pessoas, mesmo que seja na pandemia, tá divulga, faz publi. Posso contar uma fofoca de uma? Teve uma live que eu tava entrevistando... Nossa, mas não faz o corte, porque eu acho que a menina me segue. Eu tava entrevistando uma influenciadora, e aí tava com 670 pessoas, eu lembro direitinho, numa adega, super chique e tal.
E aí eu lá fazendo a live, aí de repente subiu o comentário assim, essa menina é amante do meu marido, eu vou ir agora dar uma surra nela. E eu, na live assim, ó, e eu com a menina assim, as comidas, o pessoal servindo, e eu... Pessoal, podem continuar mandando perguntas, e a menina começou a ficar nervosa, tremendo. De repente eu escuto tapão no vidro, assim, ó, que tinha tipo um vidro desse daqui. Eu pensei, meu Deus. Aí eu desliguei a live, né? Eu falei, pessoal... Não, aí a audiência sobe, cara. Só um pouquinho, Que eu tô isso? voltando. E começou a vir fake, xingando a menina. Gente, foi... E aí eu tive que acalmar a menina, tive que, tipo, ligar pro dono da loja, olha, põe proteção aqui, porque senão a mulher vai entrar aqui. Nossa, foi um rolê, mas assim, no final deu tudo certo. Claro que eu encerrei a live mais cedo, mas a menina quis entrar na live. Aí que dá audiência, Aí ela nacional. falou, deixa eu entrar e me justificar. Aí ela entrou e falou, ai, tem hater, é mentira e tal. Mas eu assim, ai meu Deus do céu, se tiver briga aqui no meio da live, o que eu faço? Mas é assim... Faz parte do trabalho. Mas eu queria que as lives voltassem a bombar, porque eu gostava muito. Eu já pensei uma vez de pôr meu celular mesmo lá no programa, enquanto eu tô gravando, deixar fazendo live, pra ver se fica legal. Só que eu acho que aí eu atrapalho minha audiência da TV. E você tá mostrando o gravado e o ao vivo ao mesmo tempo. E assim, acaba que as pessoas vão ver os erros, né? Que assim, às vezes algum convidado fala algo que corta. Que não né? poderia ter. Mas, gente, o meu programa, eu acho que é o que tem menos corte, porque eu falo, aproveita tudo, pode pôr tudo, pode passar, porque acho que é isso que o pessoal tá esperando de mim. Acho que se eu fizer algo mais naturalidade, essa coisa legal, né? Eu já tentei ser repórter, eu até tentei virar repórter, de né? rua, de rua, tudo. Aí o pessoal me meio mas você tá no entretenimento, já é a sua cara, fica quietinho. Repórter de rua tem umas reportagens meio... Imagina o Miltinho divulgando que tem um buraco... Põe gente na Rondon. Eu já fiz piada com isso, nossa. Com um atleta do praia, né? Eu perguntei se ele nadava na Rondon quando chovia. Aí o pessoal falou... A correnteza lá é boa. Mas aí o povo brigou comigo, né? Não faz essas piadinhas, Miltinho. Não pode, ela é... Mas no YouTube eu faço. No YouTube, se vocês assistirem, é mais língua solta. Eu falo mais coisas. Mas na TV, né? Aí, que talvez afeta algum patrocinador, né? Aí eu tem que segurar um pouquinho. Que vocês não tem que divertido. segurar não, né? Essa nossa prosa aqui tá muito boa, né? Acho que foi a mais natural de todas, viu? Nossa senhora, gente. Eu falei muito. Não, mas na verdade era a sua função, era falar muito. Quase que bom que vocês falaram, né? Que bom que ficou à vontade. Não, eu fico... Até um brinde aqui. Até um brinde. Então vamos encerrar com esse brinde. A beber e agradecer ao Miltinho por ter vindo. E vida longa ao programa, a novos projetos. Obrigado por ter aceito. Eu que agradeço. E volte sempre. Pode me chamar que eu venho. E para você que está aí acompanhando, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo, que dessa forma a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e passa a entregar ainda mais. Obrigado, gente, e até a próxima. Isso aí, obrigadão, pessoal. Até mais. Até mais.